falta de ar, uma sensação de aperto no peito, coração palpitando, cólica, dor de estômago, tremor, um cansaço que vem do nada. Se você passa por isso, se você tem preocupações que não param, incessantes, medos irracionais, é muito possível que você sofra de um quadro de ansiedade tóxica. Nesse vídeo eu vou falar para você 7 chás naturais que têm evidência científica que podem ajudar você a começar a se acalmar, tanto no corpo quanto na mente, e dar os primeiros passos rumo à sua jornada de cura da ansiedade. Uma cura completa, uma cura natural e uma cura definitiva. Então fica nesse vídeo até o final, porque eu vou te passar os 4 principais desses 7 que eu considero que sejam os mais eficazes para você começar a introduzir hoje na sua rotina. Olá, sou Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra, formado pela Universidade de São Paulo, sou fundador do canal Saúde da Mente e sou fundador dos primeiros maiores programas de tratamento digital para ansiedade, para depressão, para insônia, que são considerados o padrão ouro de tratamento em todo o mundo, tratamentos não medicamentosos, tratamentos que funcionam. Bom, nesse vídeo então eu vou falar para vocês sobre os chás. Vocês podem ver aqui, né, que eu coloquei o chá, o preparo, a gente vai conversando, eu coloquei uns asteriscos aqui. E eu falei para vocês no começo do vídeo que todos eles têm algum grau de evidência científica, mas quem já me acompanha aqui sabe que eu falo muito, né, das evidências, eu falo assim, que evidência científica é mais ou menos igual a um São Tomé, né? Ou seja, quando a gente está a gente tem que ficar sempre muito desconfiado. Então, ter evidência científica, assim, teve algum estudo que mostrou algum benefício. Só que tem vários tipos de evidência, tem várias ordens, né? Vai ter um rankingzinho, né? E, na verdade, tem alguns que vão ter um ranking menor, outros vão ter um ranking maior. Esses 4 têm um ranking maior de evidências, ou seja, foi testado na prática com seres humanos, não foi em ratos, com um estudo que eu chamo a prova de marmelada, né? Que assim, tinha como se, né, todo mundo ali, ninguém sabia o que estava acontecendo, tinha juiz, né, entre aspas, não depende de sorte, não depende nem de crença e não são, digamos, coisas, tratamentos que têm um efeito pequenininho para melhorar um tiquinho, eles de fato têm um efeito um pouco maior mesmo que os outros, tá? Então, os que têm a maior evidência são esses daqui, mas os outros têm alguma evidência, tá? Então eu estou colocando aqui, mas claro que fica um monte de informação desorganizada, não te ajuda em nada. Depois eu vou orientar e vou falar para você, olha, eu acho que você deveria começar por esse daqui, porque de fato na informação a gente de fato tem muito por aí, o médico não é detentor do conhecimento. O que a gente faz é organizar e filtrar esse conhecimento com base naquilo que a gente vê que funciona, tá? Então vamos lá, ó. O primeiro L, não sei se você vai adivinhar, mas é um que tem muita evidência, aliás, tem evidência para quase que todos os quadros, né, de saúde mental, que é o quê? É a lavanda, o chá de lavanda. Nossa lavanda angustiafolia, ela mesma, né, o chá de lavanda, ele tem evidência tanto, né, o componente, né, presente na lavanda, né, ela tem evidência tanto para ansiedade quanto para depressão, tem para insônia. O que tem na lavanda que faz com que ela tenha esse efeito, né? Tem uma substância chamada linalol. Essa substância ela vai atuar num neurotransmissor chamado GABA, que é um neurotransmissor que ele deprime o sistema nervoso. É bom a gente desligar o sistema nervoso? É bom, desde que não seja demais, né? Por quê? Porque, claro, a gente quer que desligue áreas relacionadas ao sono, mas a gente não quer que isso fique durando muito tempo, senão estaremos todos muito pouco atentos, a gente fica meio sedado, a gente fica meio aéreo. Isso acontece quando você toma, por exemplo, um Rivotril, um Prazolam, um Lexotan, que são medicações que também atuam no GABA. Então, atuar no GABA é bom, mas ali, né, com equilíbrio, peronomútil, tá? Mas a principal função dele, e essas são, de fato, as coisas que a gente vai ter que mudar, né, esse paradigma, esse conhecimento, né, que não é tão divulgado, é que ele tem um efeito também antioxidante. E o que quer dizer um efeito antioxidante? Antioxidante combate os radicais livres, que são basicamente granadinhas que detonam mitocôndrias cerebrais. Isso é um dos aspectos da inflamação que deixa o terreno fértil para que você entre num quadro de ansiedade, tá? Agora, a inflamação sozinha, ela não muda a ansiedade e ela não causa,
tá? Mas você ter um terreno fértil, ou seja, você tem mitocôndrias a menos, tem menos energia cerebral, isso é algo que dificulta. Então, quando a gente repõe isso, o terreno fica melhor para que a gente possa o quê? Para que a gente possa fazer novos caminhos neurais, que é o que a gente chama de neuroplasticidade, a capacidade do seu cérebro mudar durante a vida inteira. É aí que mora todos os tratamentos relacionados à saúde mental. Todos eles trabalham com esse conceito de vamos estimular a pessoa a construir novos caminhos neurais, são novas habilidades que vão desligar aquela área que está fazendo com que ela sofra. E os antioxidantes, eles fazem parte disso. Tá? Então, tem um efeito antioxidante, isso de fato é um efeito mais importante até, e basicamente é descrito que então o linalol ele tem um efeito que também produz um relaxamento, mais um efeito anti-inflamatório, tá? Isso daqui é só para vocês saberem, não precisa decorar isso, mas pra vocês saberem para terem uma lógica, pra vocês não saírem comprando e gastando dinheiro à toa. Porque se a gente usa remédios ou fitoterápicos ou chás que atuam do mesmo jeito, a gente está meio jogando dinheiro fora, né? A gente sempre vai tentar colocar coisas complementares, mas tudo bem, isso é só para vocês terem ideia, isso aí depois a gente vai organizar, eu vou organizar direitinho para vocês. Como é que você prepara, né, então, um chá de lavanda, né? Teoricamente, como é que você faria? Você pegaria as folhas, né, as flores, desculpa, de lavanda, 1 ou 2 colheres de chá de flores secas de lavanda, e você vai fazer o quê? Você vai fazer o tradicional, você pega as flores secas, 1 ou 2 colheres de chá, você vai jogar ali na sua xicrinha e você vai colocar em cima água fervendo já. E você vai deixar aí 250 ml mais ou menos, né? E você vai deixar isso, o quê? Repousar, você vai deixar isso ficar lá, digamos, enfim, né, nessa infusão por cerca de 10 minutos. E aí depois você tira, coa e aí você pode tomar, tá? A ideia é que você possa tomar 1, 2 xícaras por dia, ela costuma dar sono, tá? E então é mais interessante que você tome à noite. Quanto tempo antes do horário que você quer dormir? Isso depende do seu metabolismo, mas em geral, de 1 hora a 1h30, mas varia. Algumas pessoas 40 minutos, outras pessoas um pouquinho mais. Mas de 1 hora a 1h30 antes de dormir. Coloca 1 hora antes do horário de dormir. Então aqui você vai pegar o quê? 2 a 3, né, colheres de chá de flores secas e você vai aqui colocar em 250 ml de água fervente. Aí você deixa ali numa infusão por 10 minutos. Aí você coa e pronto, você pode tomar. Isso tem um efeito que pode ser relaxante, pode ter um efeito também para ajudar você a pegar no sono, mas o relaxamento, a lavanda em geral, ela vai gerar de todas as formas. Você pode tomar também em suplemento, pode até em aromaterapia. Eu sei, muitas formas, e isso deixa a gente mais ansioso ainda. Por isso que eu vou organizar e até, por falar nisso, eu costumo fazer um evento, né, poucas vezes ao ano, chamado Maratona Viva Livre da Ansiedade, onde o objetivo é que eu organize o conhecimento mais moderno que existe em termos do quê? De evidência, em termos da minha experiência prática, clínica atendendo, né, porque quem tem que orientar o tratamento tem que colocar a mão na massa também, mas tem que pegar as evidências e, com base na evidência, na minha experiência, para te dar a melhor escolha, mostrando o melhor tratamento que tem no mundo naquele momento, organizado passo a passo por seu tipo específico de ansiedade, tá? Então, se você quer ter esse mapa passo a passo, isso você vai sair com isso lá na maratona, além de ter técnicas tanto de alívio rápido, quanto técnicas que vão já remodelando a longo prazo esse circuito, tá? Então isso é o que você vai sair de lá, o mapa passo a passo do melhor tratamento para curar a ansiedade de forma definitiva, sem recaídas, recuperando a parte de trabalho, recuperando a parte de relacionamentos que são prejudicadas e sem recaídas, quer dizer o quê? Você fica com uma proteção que te permita, conforme o seu médico for orientando, tirar o remédio e você continuar bem. Então tudo isso você vai aprender lá na maratona, é uma organização, é de graça, se você tem esse interesse, o link está aqui embaixo. Bom, então vamos lá. Número 2, né? O número 2
basicamente é aquilo que, né, que todo mundo lembra, né? Que é o bom e velho maracujá. O maracujá, em si, ele não tem propriedades muito ansiolíticas, mas as folhas do maracujá têm. As folhas do maracujá tem o quê? Tem a famosa, né? Tem o passiflora, né? O princípio do Pasalix, né? Então isso vem da folha do maracujá, tá? Então, sim, de fato tem. Tinha mais estudos antes, né? Ele foi o primeiro a ser usado, muitos estudos, mas a gente viu que o efeito não é tão potente, por isso que ele não está ali com um asteriscozinho. A lavanda já tem um efeito mais robusto em termos de evidência, mas ele ajuda também ajuda. Como é que você prepara, né, esse chá de maracujá, que na verdade você vai estar ingerindo a passiflora, né, passiflora incarnata. Ainda seria, na verdade, você colocar uma colher de folha seca mesmo, de chá desculpa, uma colher de folha seca de maracujá, mas da folha, tá? Não é o maracujá em si, tá? Então é uma colher de chá da folha seca. E aí você vai fazer o mesmo procedimento de colocar com água, né, completar com água ali 250 ml, água já fervendo, e você deixa ali numa infusão, mais ou menos ali por 5 a 10 minutos, e depois você coa, tá? Então aí você já coloca 250 ml de água fervendo, e você deixa numa infusão. A passiflora, que é aqui do maracujá, como que ela atua? A gente não tem certeza absoluta como essas medicações atuam, porque não tem, esses chás atuam porque não tem tantos estudos. Mas, provavelmente, ela tem a ver com aumento serotoninérgico. A serotonina, ela é a causa do problema da ansiedade? Não é. Mas aumentos serotoninérgicos depois de algumas semanas fazem com que a gente fique mais amortecido em relação às emoções negativas. É um amortecedor de pancada, mais ou menos, a serotonina. Não é a substância, não é o neurotransmissor do prazer, como muitas pessoas dizem. Não, ele amortece emoções negativas e permite com que você faça estratégias para poder, como falei, religar e reconectar essas vias neuronais aí que estão desligadas, que o seu cérebro sabe se acalmar, você já nasceu com isso. A gente precisa só facilitar e fazer com que isso seja treinado. E isso que eu estou falando é muito simples, mas isso é o princípio de todo o tratamento em saúde mental. Isso não há questionamento sobre isso. Vocês podem pesquisar, podem perguntar, mas enfim, isso é o que é de uma forma muito simples. Bom, então, perfeito, então a gente já viu esses dois. A passiflora é interessante, você já deve ter tentado o Pasalix. Pasalix foi o primeiro que eu tomei, que minha mãe me deu, né, quando eu estava num momento mais ansioso, cheguei a ter até crise de pânico, mas ele, em geral, sozinho não vai ser tão potente, tá? E atua principalmente supostamente no efeito serotoninérgico, tá? Bom, então aqui a gente está vendo um outro agora que tem bastante evidência, robusto, tá? Que é o nosso chá de quê? Chá de camomila. E aí tem vários tipos de camomila, né? Tem dois principais, né? Que é a camomila normal, né? E tem a camomila romana. A camomila romana, normalmente, ela é usada em aromaterapia, tá? A camomila, que é a Matricaria camomila, né? É a camomila normal, tá? Ela é mais usada em chás, e esse é um dos chás que eu recomendo que você, se for para escolher algum, eu escolheria esse, tá? Por quê? Porque a camomila, além de ser mais fácil consumir em chá, ela tem uma quantidade no chá de vários componentes, mas principalmente de um componente chamado de apigenina. Tem até alguns suplementos de apigenina, mas eles não ficam, assim, podem ser usados, mas no chá fica mais ali numa questão de absorção melhor, né? Então o chá de camomila, de fato, é algo que valeria a pena você investir. Poxa, mas doutor, eu já tentei várias vezes, eu sei disso. Eu sei, só isso não funciona, mas isso é algo que sim ajuda a você a ter o quê? Ter vamos dizer, um cérebro bem arejado, bem arado, né, com muito adubo para que você possa fazer crescer essas novas habilidades, porque somente com substâncias químicas nós não conseguimos mudar nenhum tipo de comportamento, mas isso não quer dizer que não é possível mudar e não quer dizer que
que você necessita de medicações para que você fique bem. Essa lenda da serotonina, da falta de serotonina, isso é uma lenda. Foi uma propaganda de marketing que pegou muito, mas assim, não é falta de serotonina, ou seja, se tirar a serotonina, não é que você ficar sem ela, você precisa construir essas novas vias neuronais, tá? Então, e a apigenina é um dos suplementos mais estudados, principalmente também pelo efeito antioxidante, tá? Como é que você prepara, então, né, o chá de camomila, né? Então, o chá de camomila também não vai mudar muito, você coloca ali 2 colheres de chá, mais ou menos, né, de folhas de flores, né? A camomila tem flores e folhas secas, e você coloca ali 250 ml de água fervente, deixa ali para infundir. Então é mais ou menos igual a esses daqui, tá? Então o preparo aqui não muda, tá bom? É mais ou menos igual. Agora esse daqui é um dos que eu oriento que você comece, tá? Mas sabendo que assim, você não vai querer colocar toda a sua esperança nele. Não, ele é um adjuvante, igual os alunos, né, enfim, dos treinamentos, que são tratamentos digitais, eles melhoram e aí eles acabam no começo tomando camomila porque eles acham que estão desesperados e precisa fazer passar rápido. Isso é normal. Mas depois eles tomam porque eles acham gostoso, é uma coisa a mais, é um ritual, tá? Então a gente vai saber que isso é uma coisa que potencializa tudo que vai resolver na hora, a sua ansiedade assim, vai fazer você ficar dependente. Agora o próximo, né, é um que não tem tantas evidências, talvez você nem tenha ouvido falar, mas de fato tem alguns estudos mostrando que ele pode ajudar sim, que é o agar 35, que na verdade, o que é isso? A gente não sabe exatamente como que ele funciona. Na verdade, ele é um conjunto de plantas tibetanas, uma mistura de ervas tibetanas, né? Então, são ervas tibetanas que aparentemente têm o poder de reduzir, digamos, a carga de emoções negativas, né? Isso lembra muito o efeito da serotonina, pode ser que seja, pode ser que não. O fato é que a gente não sabe, mas tem alguns estudos mostrando que ele pode ajudar, mas não é aquele nível de evidência ali, ó, topo, titular, né, primeira divisão, uma nível de evidência mais low, né? Então, aqui ele pode diminuir a sua sensibilidade, né, a estímulos negativos. E aí o modo de preparo dele, aí sim já é um pouco diferente, né? Na verdade, a ideia é que se você comprar, seguir as instruções que estão escritas lá, porque é uma coisa um pouco desconhecida, mas normalmente, né, também o que se faz é você colocar, né, você ferver, né, 250 ml de água e você colocar 1 colher de chá desse agar, e aí você ficar misturando nessa colher de chá, coloca ali, você fica 5 minutos misturando ela, depois você passa no coador fino, né, para tirar todas as partículas que elas são um pouco mais finas do que nos outros. Mas, em geral, se você quiser experimentar, eu não começaria por ele, mas se você quiser experimentar, eu seguiria as instruções que tem lá, então você pode fazer isso. Você ferve, né, 250 ml, e aí você vai colocar 1 colher de chá do próprio composto, né, do agar, e aí você vai colocar essa colher de chá, pode deixar lá durante um tempo, mas você mexe ela durante os 5 minutos, deixa lá por infusão durante algum tempo, e depois você coa no coador fino, tá? Então aqui no coador fino. Mas essa não seria que eu começaria. Vamos agora para esse C aqui, né? Esse C aqui também não tem um asterisco, né? O que é esse C? Esse C, na verdade, é uma coisa que muita gente ainda acha que é polêmica, mas não é polêmica nenhuma não, tá? É o chá verde. É o chá verde que contém cafeína. E cafeína não tem o poder de causar ansiedade, não tem poder, né? Isso não é polêmico. Claro que você pode discordar, mas se você discordar, também eu sempre adoto uma postura DDD, né? Bom, eu sou médico, psiquiatra na minha especialidade, tenho meu CRM, tenho meu RQ, ou você denuncia, ou você desafia a outra pessoa que falou isso para fazer uma live, ou você também desencana, pode deixar de me seguir. Mas não, o café não tem poder de causar ansiedade, por quê?
porque café ele tem um efeito exclusivamente físico. E a ansiedade tem um componente físico, mas ela também tem um componente mental de preocupação e um componente comportamental de esquiva. Essas duas partes o café não consegue fazer, tá? Então, tem cafeína e tem também a L-teanina, né? A L-teanina, a grande vantagem dela é que ela melhora a sua cognição, a sua concentração, e ela atenua os efeitos da cafeína. Então, esta combinação é uma combinação que ajuda muito na sua parte de concentração sustentada, né? Que seria basicamente quando você tem que manter um foco sustentado numa determinada tarefa. E às vezes na ansiedade isso vai estar prejudicado também, tá? Mas o que você tem que ficar atento? Quem tem crises de pânico, não é bom tomar nada que tenha cafeína no início. Por quê? Porque o café não vai piorar o pânico, ele vai dar sintomas de aceleração e o seu cérebro está enganado, tem uma distorção cognitiva, ele está hiperfocado nos perigos, principalmente nos perigos corporais, né? Está hiperfocado em perigos do mundo, então você está hiperchecando o seu corpo, ele catastrofiza qualquer sensação, então uma sensação normal ou algum desconforto, isso é interpretado como algo que pode ser catastrófico, e isso vai fazendo com que você vá escalando. A ansiedade pode, de fato, provocar uma crise de pânico, mas não é o café em si, é porque tem o quê? Tem essa distorção, né, como se fosse uma miopia mental que a ansiedade causa, e com o tratamento isso é revertido, e você vai poder voltar a tomar café também, né, porque a ideia do tratamento para o pânico, por exemplo, é que você não tenha isso, nem que você queira, sem precisar fazer técnica nenhuma. E isso é possível, isso é o treino de neuroplasticidade que é feito por técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Bom, o chá verde, né? O chá verde, na verdade, é a Camellia sinensis, né? A Camellia sinensis, teoricamente, ela seria a única planta que a gente poderia chamar de chá, pelo que eu ouvi dizer. Então os outros seriam mais ou menos chás herbais, né? Seriam, enfim, outras coisas mais distantes. Mas o chá raiz seria dessa planta que faz o chá verde, que faz o matcha, que faz o chá preto. O matcha, ele tem uma concentração de L-teanina e de cafeína que é mais favorável para a concentração. O chá verde também pode ser usado, ele é mais fácil, né, de acessar. Só que, veja bem, o que você não pode ter, se você não tem pânico, você pode tomar. Só que você nunca pode passar de 400 miligramas de cafeína por dia, porque aí é uma dose que intoxica, as pessoas elas vão ficar agitadas mesmo se tem ou não ansiedade, tá bom? E não é interessante que você tome isso depois ali do meio-dia, mais ou menos, se você tem problemas de insônia, tá? Senão, teoricamente, não é bom, mas aí você pode dar uma largadinha ali até umas 2 horas da tarde, tá? E a ideia é como é que a gente pode fazer o chá verde, tem chá verde pronto, né? Uma coisa fácil de acessar, mas você pode fazer aqui uma colher de chá de folhas secas. E aqui você não precisa necessariamente colocar uma água fervendo, né? Você pode colocar, né, uma água com 80 graus e você esperar, e não precisa esperar tanto assim, você pode esperar 2, 3 minutos, ele tem uma dissolução rápida. Você pode tomar também sem que esteja quente, mas em geral é bom colocar, né, alguma temperatura para poder até dissolver melhor. Você espera uns 2, 3 minutos, você pode tomar, tá? Ou você compra pronto, tá bom? Mas ele também não é aquele que tem a maior evidência. Agora vamos chegar nesses dois aqui. Esse aqui, qual que é? Esse daqui, de fato, é o suplemento que ele consegue abranger maior número de mecanismos de ação diferentes para ajudar na ansiedade, que é a ashwagandha. Eu acho que eu escrevi certo, né? Ashwagandha, que pode ser tomado como suplemento também. Aliás, a ashwagandha, ela é tão estudada que eu recomendo até que você tome como um suplemento mesmo, tá? Para a gente ter ideia, para a gente ter uma certa controle maior da quantidade que está sendo distribuída, mas pode ser feito também na forma de chá, né? Na verdade, a ashwagandha, ela tem vários efeitos. Ela tem um efeito no GABA, ela tem um efeito, aparentemente, né, que o pessoal chama de adaptógeno,
de regulação do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, mas ela também tem efeito em outras substâncias, incluindo efeitos antioxidantes. Então, de fato, ela abarca, né, um amplo espectro de efeitos benéficos e ela tem, nos estudos, de fato, se sobressaído nos últimos anos. Então, a ashwagandha é um bom chá, só que eu até recomendo que você tome ela como suplemento, caso você queira tomar os benefícios dela. Mas como é que você prepararia em relação a chá, né? Então, na verdade, a ideia é que o objetivo é você pegar a raiz da ashwagandha, né? Então, você pega 2 ou 3 gramas da raiz dela. Então, é da raiz da ashwagandha. Aí você vai, dessa raiz, você vai fazer, né? Enfim, você amassa ali, moe. Aí você vai sim fazer uma infusão com 250 ml e deixar lá de mais ou menos de 15 a 30 minutos, tá? E aqui, ó, então aí você faz uma infusão. E deixa de 10 a 15 minutos, tá? A diferença aqui dos outros é que esse daqui é uma raiz, tá? E esse daqui é um que de fato ele tá lá sempre entre os fitoterápicos, ervas que se mostram eficazes, não tem como dizer que não é eficaz. O problema dele é a segurança, né? Que é o quê? Que é o kava, né? Ou pipermetístico. O kava, ele funciona? Ele funciona para ansiedade. Ele funciona basicamente devido a um composto, né? Que são as cavalactonas. Eu sei, um pouco engraçado isso, cavalactonas, que aparentemente elas têm possivelmente algum efeito no GABA e algum efeito na serotonina e teoricamente poderia ter algum efeito também na dopamina, mas isso também não é muito certo, né? A gente não tem tanta informação assim, mas o fato é que o kava, ele funciona, ele é um dos que tem os estudos um dos que tem os estudos mais confiáveis sobre isso, né? Então, de fato, funciona o kava, só que o kava, qual que é o problema? É a segurança em termos de, ele pode, em algumas pessoas, levar a um aumento de enzimas hepáticas. O que isso quer dizer? A gente tem algumas enzimas, né, no fígado que a gente mede no sangue. Antes chamava TGO, TGP, agora a ALT e a AST, a mesma coisa, né, eles mudaram a nomenclatura, mas isso ocorre quando existe algum tipo de lesão hepática, tá? Só que assim, se a gente de repente dá uma corrida, ou então dá uma topada num lugar, assim, bate, por exemplo, enfim, algum local assim na nossa barriga, pode ser que isso aumente, né? Então, um aumento discreto de TGO e TGP, isso não tem a menor importância. A gente vai se preocupar quando tem um aumento acima de 3 vezes, mais ou menos, tanto da TGO quanto da TGP, 3 vezes o limite máximo. Porém, como existem relatos de que de fato há esse aumento em algumas pessoas e relatos de hepatotoxicidade, mesmo que raros, você tem que obrigatoriamente ter muito cuidado e falar sempre com o seu médico. Todos esses você tem que falar com o seu médico, né? Sempre é importante, mas aqui é obrigatório você falar com ele sobre isso e você não tomar ali por um tempo prolongado, né? Eu recomendo ali no máximo uns 3 meses, caso você opte por isso, tá bom? Então aqui o preparo também é feito em termos de raízes, né? Mais ou menos igual a ashwagandha, né? Então são raízes, você pega as raízes do kava, isso vira um pó moído, normalmente você acaba comprando pó, né? Já pronto, moído. E aí, como é que você faz? Você pega esse pó moído, 2 a 3 colheres de chá, e aí você coloca numa xícara, você não precisa necessariamente ferver, você pode colocar numa xícara até mesmo na temperatura ambiente e você fica mexendo vigorosamente por 5 a 10 minutos. Então ele é mais uma questão de dissolução manual mesmo, né? Você pode tomar a temperatura ambiente.
Não acho que o sabor dele seja dos melhores também, mas assim, é de fato algo muito eficaz. Na forma de chá, ele tende a ter uma concentração que a gente não tem como precisar, mas menor. Só que é importantíssimo você falar com o seu médico, por quê? Porque você pode tomar algum remédio que interfira em função hepática e o seu médico não acha uma boa ideia. Pode ser que você não tenha tido isso, mas pode ser que aumente as enzimas hepáticas. Então, interessante falar com o seu médico, ele pode fazer um pedido de exames. E eu não recomendo que você tome isso mais do que 3 meses, mas de fato o cava é um dos fitoterápicos que realmente estão aí e não vão sair tão cedo porque ele funciona, mas todo mundo está sempre colocando essa ressalva, tá? O que eu recomendo então para vocês na prática? Recomendo vocês de chá camomila, porque a apigenina, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre a apigenina, não é só ela que tem na camomila, tem outros polifenóis, tem outros antioxidantes, mas a apigenina especificamente, ela tem um papel que pode ser muito importante para a melhora mesmo desses processos de estresse oxidativo que tem a função, como eu falei, de arar o nosso terreno cerebral para que a gente possa, de fato, fazer os treinos de neuroplasticidade que vão reconfigurar as áreas que regulam a amígdala naturalmente, as áreas que têm memórias relacionadas às nossas vitórias, ou seja, as áreas que mostram que nós não somos frágeis e as áreas que fazem com que a gente consiga agir independentemente do medo. E isso é possível, este é o objetivo do tratamento. E, claro, eu falei nessa forma, mas isso nada mais é do que o que o pessoal chama aí de terapia cognitivo-comportamental para ansiedade, que é um conjunto de exercícios e que tem que ser específico para cada tipo de ansiedade. Isso o pessoal esquece de dizer, tá? Porque é como uma musculação mental, uma ginástica mental, dependendo da área ou do subtipo de ansiedade, você vai ter um tipo de exercício que tem que ser obrigatoriamente colocado. E isso é importante e muitas pessoas às vezes fazem, né, TCC e não melhoram, muito provavelmente porque faltou esse componente ou porque a pessoa, ou o psicólogo, ou pode um psiquiatra, o terapeuta, ele não chegou na parte comportamental, porque na parte comportamental é que existe essa consolidação da sinapse, onde existe a neuroplasticidade estrutural. E que é isso? Você faz uma estrutura que faz com que você consiga depois tirar o remédio e continuar bem, tá? Então a parte comportamental ela é importantíssima. Então, esses daqui são os chás baseados em evidências, sendo que aqui eu coloquei alguns até um pouco mais novos, mas eu recomendaria a camomila e a lavanda você pode também utilizar como chá, você pode usar como aromaterapia também sem problema nenhum. A ashwagandha eu já prefiro como suplemento e o kava, falando com o seu médico se você tiver de fato com muita vontade de experimentar, tá certo? É isso, esses são os chás atualizados em 2024, os 7 melhores chás para você poder combater a ansiedade, controlar a ansiedade, para que você possa ter ali uma neuroplasticidade mais maleável, deixar o cérebro mais mole mesmo, né? Igual jogar água na argila seca, né? Você deixa ela mais mole para que a gente possa remoldar esse circuito. E isso é o tratamento, e esse é o tratamento que funciona, e é o tratamento padrão ouro, apesar de eu ter feito uma série de metáforas, esse tratamento é o tratamento padrão ouro para ansiedade mundialmente reconhecido e mundialmente utilizado. E, em geral, exceto casos raríssimos de transtornos ansiosos, o tratamento não começa pela medicação, tá? E a boa notícia é que quando a gente começa com tratamentos de neuroplasticidade, eles tendem a ter efeitos permanentes e melhorar com o tempo. Então, se você quer saber mais sobre isso, não deixa de se inscrever na maratona, que eu vou dar esse resumo todo. Eu sei que parece que é coisa muito louca, muito viajante, mas assim, eu basicamente uso medicina tipo 1, que é o que é? A medicina baseada em evidências, não é medicina alternativa, integralista ou qualquer outra coisa, é medicina que funciona, tá? É isso, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas que estão curiosas, que estão perdidas, não sabem o que fazer, bombardeadas por milhões de suplementos, e compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e vejo você no próximo vídeo. Até lá!